Ela é jornalista investigativa e atua como produtora, repórter e roteirista. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2019, faz pesquisa histórica e documental e entrevistas para livros, podcasts, documentários e programas de televisão, entre outros trabalhos e projetos jornalísticos. Os podcasts A Mulher da Casa Abandonada, o Ateliê De Saída, A Vida Fora da Internet e o programa da TV Globo Angélica 50 e Tanto são alguns de seus trabalhos. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Beatriz Trevisan. Olá, Bia. Oi, professor. Obrigado. Posso te chamar de professor? Pode, ou Vanderlei? pode. Você achar melhor, melhor. Somos colegas, né? Colegas de trabalho. Mas criou essa relação muito carinhosa, afetiva de professor. Então, sempre que eu vejo algum, eu não consigo não falar professor. Eu encontro alunos de 20 anos, que se formaram há 20 anos, é a mesma coisa. Assim, Pois é. O que, apesar da faixa etária ser menor entre nós, por exemplo, do que entre eles, mas é a mesma coisa. O professor fica para sempre professor, é legal. Eu gosto da palavra professor. Eu acho melhor professor do que mestre e doutor, eu prefiro professor sempre. Eu gosto também, eu acho respeitoso. Você voltou aqui diversas vezes, né, Bia? Você se formou em 2019, mas você veio da palestra, passou de banca. Sim, voltei algumas vezes, eu me formei exato em 2019 e eu comecei de fato a trabalhar com jornalismo em 2022. Antes eu trabalhava no site de cursos online, tinha uma relação com jornalismo, mas não era ali reportagem mesmo. E eu volto para falar com os alunos, já vim na Semana de Comunicação, também, já participei de banca. E para mim é sempre uma honra. E a gente está sempre explorando, é isso? Então, não, é um convite, eu amo esses convites, assim. Sempre quando chega, é uma celebração, né, também. É um reconhecimento do meu trabalho, do que eu fiz. E eu sempre amei muito a faculdade, eu sempre fui muito feliz no Mackenzie, aqui com os professores. Eu tenho uma relação de carinho com muitos professores, então voltar para cá é relembrar todos esses momentos e essas relações, então é muito bom. E como é que você chegou nesse local aqui? Como é que você chegou a Mackenzie? Então, eu sou do interior, né? Eu sou de Lins. E curioso porque Lins é muito longe de São Paulo, são 500 quilômetros. Região de São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto, exato, é muito longe. Mas teve uma época ali da minha vida na adolescência que eu decidi que eu queria morar em São Paulo, me mudar para São Paulo, até porque Lins é uma cidade muito pequenininha, não faria sentido, eu não teria como eu construir uma carreira lá. Aí nessa época eu também já meio que sabia que eu queria fazer jornalismo, estava ali decidindo o que eu queria fazer. E eu comecei a pesquisar as faculdades, lembro que tinha o Mackenzie, eu não sei se pode falar isso, depois corta se não puder. Não, aqui não corta nada, o que você falou fica. Tá bom. Pode falar o que você quiser. Eu prestei para outras faculdades, USP, Unesp, Casper Líbero também, mas a que eu queria era Mackenzie, era a minha prioridade. Você já conhecia o Mackenzie, não? Eu vim só para fazer o vestibular, quando eu vi, achei o campus maravilhoso, assim. E eu já sabia que o Mackenzie era muito reconhecido também no mercado de trabalho. Eu acho que no começo foi muito mais uma questão de, gostei da faculdade, gostei do curso, essa imagem que eu tinha também de morar em São Paulo, mas depois eu fui me apaixonando muito pela faculdade mesmo, pelo curso, pelos professores, assim. Para mim foi a melhor escolha. Teve até depois, eu passei numa federal no meio do ano em Santa Catarina, mas eu decidi ficar. Até porque eu já tinha passado 6 meses, já estava alocada aqui e não mudaria nada. Mas o jornalismo já era algo que você trazia lá do ensino médio? Era. É super clichê falar isso, né? Eu comecei a pensar em jornalismo porque eu gostava de escrever. Eu sempre gostei de escrever, meus amigos falavam que eu escrevia muito bem, professores também. Então eu pensei, ok, acho que eu sei fazer isso. O que eu posso fazer com isso? E pensei em fazer letras, pensei em fazer... Acho que direito nunca passou pela minha cabeça. Mas eu estava entre letras e jornalismo, eu tinha aquele sonho de ser escritora e não sei o quê. E aí fui vendo, estudando, beleza, é o que eu quero, é jornalismo. Porque eu sempre quis trabalhar com revista. Eu lembro que era muito uma coisa minha na faculdade, que fazer grande reportagem e tal. Impresso, exato. E eu sempre quis, voltando, eu quis fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, mas daí depois, quando a gente entra na faculdade também, eu
fui entendendo outras coisas, assim, que tinham em mim que me faziam gostar e ter escolhido essa profissão. E acho que hoje eu entendo que o que me fez escolher jornalismo e o que me faz escolher essa profissão todos os dias é gostar de ouvir gente, é gostar de ouvir histórias e de contar essas histórias. Então, eu sou uma pessoa, claro, fora com as pessoas mais próximas de mim, meus pais, meu namorado, eu gosto muito de ouvir. O senhor nunca vai me ver num lugar, num bar, assim, eu falando mais que todo mundo, essa pessoa extrovertida. Eu não sou. Então, eu sempre vou estar escutando as outras pessoas. E se você me contou uma história e eu achei legal, eu falo, posso pegar seu contato? A gente pode manter contato para, quem sabe, um dia isso vire alguma coisa? Então, eu acho que o que me fez escolher jornalismo, assim, ao longo da faculdade também, foi isso, essa coisa que eu descobri em mim, que é gostar de, sabe, contar histórias e das pessoas mesmo, ouvir gente, é o que eu falo, assim. Muita gente fala do jornalismo como contador de história, mas na realidade ele é mais um ouvidor de histórias, né, do que um contador de história. O que teve na faculdade que você acredita que pode ter ajudado na sua carreira hoje, que alguma coisa que você acha que foi fundamental, importante no processo? Olha, professor, eu acho que Vanderlei. Eu acho que primeiro a gente teve professores muito bons, assim. E não é puxando o saco, não é porque eu tô aqui, mas eu falo isso para todo mundo. Eu tenho muito carinho pelos professores que eu tive aqui, eu acho que todos eles me ensinaram muito. O senhor também, né? E acho que vocês sempre falaram muito isso pra gente, nisso de ouvir pessoas. De hoje a gente faz muita entrevista por telefone, sabe que é tudo muito acelerado, por videochamada, ali no dia a dia do Jornal Diário. Acontece, não acho um problema também, mas eu lembro de vocês sempre falarem muito isso pra gente. Entrevista não se faz por telefone. Entrevista você tem que se encontrar com a pessoa, você tem que ouvir, você tem que saber tirar um pouco essa pompa de jornalista. Eu lembro muito que a Patrícia Paixão, uma professora, ela chegou e falou, você não vai num lugar super simples, com roupa chique e salto alto. E isso é uma coisa que eu peguei muito pra mim, assim. Então, quando eu vou entrevistar pessoas, eu nunca chego falando, claro, a não ser que sejam autoridades ou pessoas com poder, e mesmo assim, eu tento falar que é uma conversa, sabe? Eu acho que aí a gente também ganha a confiança e é uma conversa. Eu tô ali pra ouvir aquela pessoa, eu não tô ali pra dizer nada ou pra julgar nada. E isso eu aprendi na faculdade, assim, colocando em prática também, mas isso eu lembro muito de ser passado, assim, tanto que não foi à toa que eu me apaixonei por grande reportagem, porque eu queria contar histórias de fôlego, contar páginas e páginas de revista ou um documentário. Então, acho que isso foi a faculdade que me deu mesmo, porque eu não tinha essa visão antes. E hoje a gente fala muito de jornalismo humanizado ou coisa assim. Eu nem sei se eu gosto muito desse termo mais, porque eu acho que já deveria ser, assim, esperado, né? O jornalismo, por si só, é humanizado, porque é humano, é gente. Bia, são 5 anos e meio que você se formou. O que mudou no jornalismo de lá para cá? Eu acho, Vanderlei, que quando eu entrei na faculdade em 2016, pensar que já faz 5 anos que eu comecei a faculdade, internet não era da forma que era hoje. A gente acha que não faz tanto tempo, mas 9 anos, 10 anos de internet, de rede social, é muita coisa. Muita coisa mudou de lá para cá, do jeito que a gente consome internet, do conteúdo, eu não gosto dessa palavra, que é publicado ali. Mas acho que na nossa profissão, o que para mim mudou essencialmente é que quando eu entrei, eu sonhava muito em trabalhar em grandes redações, assim, parecia que existiam 5 opções de futuro, né? Sei lá, Folha de São Paulo, Estadão, TV Globo, acabou ali. Você tinha que estar em um desses lugares para ter sucesso. E muita essa imagem também um pouco romantizada de jornalista que muda o mundo, que derruba governos e acho que a gente tem sim essa importância, claro. O quarto poder. O quarto poder. Então tinha muito essa coisa até muito tradicional e conservadora, talvez, de pensar o jornalismo.
Tanto que no começo eu lembro que eu era super contra jornalista trabalhar com marketing digital. Como assim? Você não é jornalista, sabe? Isso não é jornalismo. E hoje o que eu acho que que mudou é que hoje jornalismo você pode fazer muita coisa. Você pode ter sucesso de muitas formas, não só trabalhando nessas redações. Até porque a gente sabe que essas redações estão cada vez mais enxutas, não se paga bem, é um ambiente que é complicado, principalmente no jornalismo diário, que é tudo muito acelerado, você trabalha muito. Jornalismo a gente sabe, os professores falavam muito, né? Você não vai ser rico fazendo jornalismo, mas acho que dá para ser sim, ainda. E acho que hoje o que eu vejo, principalmente por causa dessas novas tecnologias e formatos, dá para a gente explorar muitos lados do jornalismo. Então, podcast, por exemplo. Podcast é rádio, né? É um programa de rádio, a gente já escuta áudio há muito tempo, mas hoje, graças à internet, o consumo das pessoas mudou, se faz podcast, podcast tem muito sucesso, de vários formatos, né? MesaCast, narrativo e tudo mais. E você não precisa estar necessariamente dentro de uma grande empresa para ter um podcast de sucesso. Tanto que muitas dessas empresas, Folha de São Paulo, Spotify, eles contratam colaboradores, eles compram ideias para você fazer lá dentro, para sair com o selo deles também. Então, eu também não vou romantizar e falar que o mercado é super fácil e que siga seu sonho e você vai se dar muito bem. É ralo, no dia a dia é muita burocracia. Mas acho que hoje existem outras oportunidades, existem também editais de bolsa que você pode se inscrever. Acho que tem os dois lados, né? Antigamente você poderia, como todas as profissões, você entraria numa empresa, você subiria de cargo e você ficaria nela 20 anos da sua vida. Hoje você vai ter que se esforçar mais para ver várias coisas. Então, é um pouco do que eu faço hoje também. Eu tenho meu trabalho, mas eu também fico atenta a editais de bolsa, de financiamento, que eu tenho uma ideia de um documentário que eu quero fazer, mas o documentário que tem muita grana, e às vezes não é um assunto que vai interessar uma grande empresa, não vai interessar a imprensa tradicional. Então, eu fico de olho nesses editais, que eles podem se interessar e eles vão lá e financiam essas reportagens de peso. O jornalista é um produtor, hoje tem que ser um produtor também. Em cima Sim. disso, antes de falar exatamente do que você está fazendo, a questão do mercado, né? Eu converso com muitos ex-alunos e assim, claro, dentro do jornalismo tradicional são pouquíssimos que estão. E aí, eu nem gosto muito de usar essa expressão, mas enfim, vamos falar de redação, dos grandes jornais, das rádios, televisões e tal. Você acha que a faculdade te prepara para você atuar em outras frentes de comunicação de forma geral? Eu acho que sim. Acho que... Eu acho, professor, que o aluno ele também tem que se interessar. Então, a faculdade é um momento ali que a gente tem que se explorar, que a gente tem que se arriscar e a gente tem que ir fazer esses contatos. Então, acho que no meu caso, falando sobre mim, foi o que eu falei no começo. Eu criei relações muito boas, de amizade mesmo, com os meus professores. Então, rolava essa troca de conversa, sabe? De o que eu esperava para o jornalismo, para a minha profissão, o que eu queria. E às vezes são coisas que não dá para se falar ali dentro de uma aula, de que tem outros assuntos para serem discutidos. Então, eu acho que o Mackenzie, falando de mim, me preparou muito para isso. Mas acho que também depende do que a pessoa quer. Você conseguiria atuar em outro local de comunicação que não fosse exatamente o jornalismo? Com certeza, porque, claro, existem especificidades em cada profissão. Então, hoje eu não sou... Hoje Você não, falou em marketing digital, por exemplo. Eu não estou preparada para trabalhar com marketing digital ou assessoria de imprensa. Mas eu sei que eu poderia estudar e saber, porque eu acho que ser jornalista, ser comunicadora, é você saber se relacionar com as pessoas. Então, assessoria de imprensa, marketing digital, essas outras áreas, né, que você tem que ser comunicador também,
você tem que saber captar tendências também, o que está acontecendo, o que as pessoas estão consumindo, o que as pessoas estão falando, qual que é o assunto do momento. Então, isso eu acho que o jornalismo ensina pra gente. Você estar atento, você tem que ler muito, ouvir muita coisa, assistir muita coisa. Claro que sim, sou péssima com rede social e marketing digital. Hoje eu não saberia lidar com nada, mas até porque eu acho que isso mudou muito. Então, não vou dizer que eu fui preparada para trabalhar com isso na faculdade, porque eu acho que hoje é uma coisa muito mais específica, que existem milhões de cursos e técnicas e nomes que eu não vou saber. Mas acho que se eu quisesse trabalhar hoje numa agência de publicidade, eu não me sairia mal. Eu teria que ter um tempo ali para entender como funciona. Mas pegaria rápido. Mas pegaria, entendeu? Porque eu acho que é a essência do nosso trabalho. Você acha importante ainda a formação acadêmica para um jornalista / comunicador? Sem dúvidas. Não acho que tem como você ser jornalista sem ter estudado o que é ser jornalista. Não me oponho também de uma pessoa que se formou em outra área ser repórter. Porque acho que reportagem é você saber falar com gente e você saber escrever. Então, acho que é essencial, você tem que saber escrever. Independente do formato, você tem que conseguir escrever 3 parágrafos de forma clara que as pessoas vão ler e vão entender. Acho isso essencial. Mas eu acho também que mais do que isso, e para mim, sempre quando eu penso nesse assunto, o ponto principal é a responsabilização. Você tem que se responsabilizar pelo que você está dizendo. Os jornalistas, às vezes, mentem, falam coisas que, enfim, enganosas. Às vezes a gente pode errar, dando uma informação errada, mas nós somos responsáveis, nós somos responsabilizados quando a gente erra. E uma blogueira, uma musa fitness, um influenciador que vai divulgar uma coisa que faz mal para alguém ou que não é verdadeiro, a gominha que vai fazer seu cabelo crescer, ele não precisa ser responsabilizado por isso, porque ele não tem nenhuma ética trabalhista, nada que vai cobrá-lo. Então, eu acho que o essencial é isso, porque é muito fácil você se colocar numa posição de repórter, de passar informação, que tanto faz, você fala o que você quer e você diz que aquilo é informação, que é um pouco a internet hoje, né? Que todo mundo diz que está produzindo conteúdo e passando informações, mas que informação é essa? Qual é a fonte? Quem que te disse isso? Qual que é a sua base? Qual que é a sua checagem? Então, nós somos cobrados para isso. A profissão, em essência, nos cobra, então E nós somos responsabilizados também, porque é diferente um jornalista falar uma mentira e um influenciador falar uma mentira. Nós vamos ser responsabilizados. Então, eu acho que o diploma, o curso, ele é essencial para isso, assim, para você se responsabilizar pelo que você está dizendo, passar essa consciência de responsabilização. Beatriz, você trabalha bastante com Chico Felitti, né? Que é um grande jornalista, muito admirado pelos garotos que estão entrando no jornalismo também e tal, e que buscou uma nova forma de fazer jornalismo. Quer dizer, para alguém que quer fazer o que vocês fazem hoje, que está fora da mídia tradicional, mas está conseguindo produzir, está conseguindo vender, qual é a essência disso? Como é que eu me especializo? Como é que eu começo? Eu acho... É difícil até para mim... É difícil para mim falar sobre isso, dando dicas ou conselhos, porque no fundo eu sou uma pessoa insegura e me falta mais coragem. Mas falando sobre o Chico, o que existiu no Chico foi coragem de bancar uma reportagem, uma história que ele queria contar. Ele foi lá e contou, e que foi a do Ricardo Correia, o Fofão da Augusta, que foi quando a carreira dele mudou de rumo, né? Ele já tinha uma experiência muito grande. Já tinha uma experiência, mas na Folha de São Paulo, na redação tradicional, passou 10 anos na Folha, ele não estava satisfeito, não era o que ele queria, ficou um tempo sem trabalhar e o Ricardo Correia já era uma história que ele queria contar há muito tempo. Então, eu acho que o que precisa é a gente acreditar nas nossas ideias e fazer contatos também. Eu lembro que eu vi uma palestra do Chico uma vez falando que ele mandou a reportagem, o texto do Ricardo para umas 3 ou 4 redações e só uma respondeu, que foi o BuzzFeed.
E foi assim, um marco, né? A carreira dele realmente mudou a partir dali. Lançou livro, depois lançou mais livros. Então, é não ter medo de arriscar e de acreditar no que você tá, na história que você quer contar. Mas acreditar também que não vai ser fácil, sabe? Não é, eu não vou passar essa coisa de acredite nos seus sonhos, tenha coragem e é isso aí. Porque não é também. Ele já conhecia pessoas da área, ele realmente já era muito bom, é um texto muito bom. Então faça também um bom trabalho. E depois disso, foi o que o senhor falou, é ser produtor. É estar ali no dia a dia sempre atento a tudo. É saber vender também, né? É saber vender. Isso eu acho que eu não aprendi muito na faculdade. A saber me vender. Vender o meu trabalho e falar, eu sou boa nisso sim, essa ideia é muito boa e vocês têm sim que publicar porque ela vai ser um sucesso. Ou não vai ser um sucesso também, mas você precisa acreditar no que você está falando. E vender, né, essa pauta, um parágrafozinho de uma história de 10 páginas é muito difícil. Então, eu acho que a gente fala da internet, mas o nosso trabalho também é muito na internet, né? Mas você está abrindo, né? Você tem televisão, tem internet, tem rádio, podcast, acaba misturando um pouquinho de cada coisa, né? Mistura um pouco de cada coisa, assim. Eu hoje faço mais podcast, né, documentário e programa de TV. Ai, professor, que difícil essa pergunta, porque eu acho que eu não gosto de dizer que eu tive sorte. Eu acho que eu tive sorte de ter chamado o Chico para minha banca e de ter feito um trabalho muito bem feito e ele ter gostado. E, claro, eu continuo fazendo um trabalho muito bem feito e tá dando super certo, mas é uma profissão difícil. A gente sabe. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha que também se formou no Mackenzie, que a gente não vê numa página, no site de vagas, uma vaga de repórter para trabalhar na Globo. Isso é uma coisa que você já precisa conhecer as pessoas na vida real, sabe? Então, eu acho que para você tentar sair tentar fazer sucesso de outras formas, é ser cara de pau, mesmo assim. Então, eu falei esse tempo também com uma amiga você sabe quem é o editor-chefe de tal lugar que você quer trabalhar? Manda uma mensagem para ele no Instagram, no LinkedIn, eventualmente ele vai ver. Ou, sei lá, fala alguma coisa. A gente precisa se movimentar para fazer sucesso no jornalismo. Isso eu acho bem difícil. Mesmo sendo uma profissão difícil, valeu a pena ter feito jornalismo? Ah, sim, porque eu sou feliz. Eu sou feliz no que eu faço. Eu vivo bem, né? Ainda não sou rica, espero um dia ser. Ainda significa que você pretende. Exato, pretendo ser. Mas eu faço coisas que são importantes para mim. Eu falo sobre assuntos que eu sempre quis falar. Eu posso fazer isso, vir aqui na faculdade que eu me formei e falar sobre a minha carreira. Eu acho isso muito valioso, assim, para mim. Como eu falei, ser essa pessoa insegura, eu tenho ainda muito medo de mandar uma ideia de pauta para um jornal e receber um não. Então, eu fico adiando mandar. Então, isso me lembra do porquê que eu faço jornalismo e, não, tá dando certo, sabe? Valeu a pena porque é o que eu sei fazer. Eu não sei se eu saberia fazer outra coisa. É o que eu faço, eu gosto, eu amo escutar pessoas, eu amo sair e entrevistar gente. É a parte que eu mais gosto do meu trabalho. Escrever também é muito difícil, mas eu também gosto muito. E tem a parte chata de ter uma grande repercussão, porque vai receber críticas e pessoas que não gostam do que você fez. Mas também muita gente vai gostar. Então, sabe, receber mensagens de, nossa, gostei muito do seu trabalho, sou sua fã. Uma coisa que enche o meu coração é quando alunos de jornalismo me mandam mensagens falando que, nossa, me inspiro em você, ou como que eu faço para chegar onde você chegou? E eu falo, eu não sei, eu não sei. Que loucura ouvir. E você se formou há pouco tempo, você é jovem. E me jovem. formei há pouco tempo, pois eu ouvi de alguém uma pessoa que tem quase a minha idade, falar que se inspira em mim. Então isso é muito valioso, assim. Eu não me vejo por hora fazendo outra coisa. É isso, não romantizo, às vezes muito chato.
O jornalismo não é essa coisa de filme, Glamour. glamuroso, mas é muito legal também. É muito legal quando você publica alguma coisa e isso gera algum impacto na vida das pessoas. Eu também gosto demais de ouvir vocês, eu acho que é muito legal trazer alunos que se formaram há 20, 15, 10, 5 anos e todo mundo tem boas histórias para contar. Para a gente é bastante interessante saber que a gente formou bons profissionais e boas pessoas também. Eu queria agradecer demais você ter vindo. Professor, de novo, não consigo te chamar de Vanderlei. Obrigada, para mim é sempre uma honra, como eu sempre falo. É uma delícia vir aqui falar com o senhor e, enfim, saber que pessoas... Você sabe que a gente vai convidar você para outras atividades, você sabe disso? Convide, amo vir, é sempre muito gostoso e é isso. Obrigado. Obrigada eu. Tá bom.